Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você que vem de uma sequência, de uma série chamada Multiplicando Discípulos, que está no livro de Atos, e que eu venho pregando. Eu tive o privilégio de, no mês de setembro, pregar 3 domingos seguidos. Privilégio por quê? Porque Deus tem nos abençoado com muitos pastores aqui na comunidade. Nós somos, em 4 pastores de tempo integral, que serve diretamente a comunidade, mais o pastor Claudinei, que nos auxilia, pastor João nos auxiliando, outros pastores que estão vindo, estão chegando aí, e nós temos uma liderança boa, bons pregadores, e nós alternamos com eles. E nessa sequência de pregação, queridos, nós pregamos em Atos 6, ali sobre quando houve um grande problema na igreja, uma grande dificuldade. Eles vieram reclamar para os apóstolos. Então você precisa entender que os 12 apóstolos, eles começam a igreja em Atos, e eles começam a fazer discípulos. Então, quando vai se referir aos apóstolos, é apóstolo. Eles procuraram os apóstolos, e Pedro disse: olha, nós não podemos deixar de orar e estudar a palavra para resolver esse problema. É um problema que precisa ser resolvido, mas nós não podemos. Então, aqui no meio tem pessoas capazes de resolver, de ajudar a gente. Então, nasceu a mensagem Discípulos que Resolvem. Discípulos que resolvem estão em nosso meio, amém? Nós não temos discípulos que complicam, não, que causam problema. Nós somos discípulos que resolvem, amém? E aí, ordenaram 7 diáconos, homens cheios de fé, do Espírito Santo, de bom testemunho. E Estevão se levanta como um discípulo que resolve. Estevão se torna o primeiro mártir da igreja. Só que junto com essa turma dos 7, tinha um outro discípulo chamado Filipe. Filipe é o evangelista, é o homem que onde ele chegava, ele evangelizava a cidade inteira. E tanto Estevão, que é apedrejado, que morre, quanto Filipe, eles contribuem na conversão de Saulo. Então a segunda mensagem foi discípulos que permanecem. Por quê? Porque Filipe é um grande evangelista. Ali no começo de Atos, depois ele some, e ele vai aparecer lá em Atos 20, quando Saulo, que ajuda a matar Estevão, se converte e se torna o apóstolo Paulo. E mais tarde Paulo está voltando para Jerusalém, e ele para na casa de Filipe, e os dois conversam, se entendem, se perdoam. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando era perseguidor, ajudou, consentiu na morte de Estevão. E agora eles se entendem. Filipe é o discípulo que permanece. Pode passar 10, 15, 20, 30 anos, você vai encontrar ele lá, amém? Daqui 30 anos eu quero encontrar vocês aqui, viu, gente? 40, 50, amém? Até Jesus voltar. Quero encontrar vocês firmes no evangelho, estejam onde estiverem. E aí veio a outra mensagem. Agora o apóstolo Paulo, em Atos 9, ele se converte. E o perseguidor agora é perseguido, mas ele se torna um apóstolo que abala o mundo. Então a mensagem, ela deu o nome de discípulos que abalam. Ele simplesmente, se Filipe era um evangelista, esse camarada, ele não é apenas um evangelista, é um discipulador, é um professor, é um mestre. E Deus usa para doutrinar a igreja, para escrever cartas. E aí, queridos, depois disso, em Atos 10, em Atos 9 ainda, entra em cena Pedro, o apóstolo Pedro. E aí nós pregamos sobre discípulos que curam. Pedro, quando era um aprendiz de apóstolo, quando seguia Jesus, como eu e você estamos na caminhada, Pedro não nasceu pronto. Pedro cometeu vários, ele era sanguíneo, colérico,
Ele queria resolver tudo no braço, na força. Quando chegaram para prender Jesus, Pedro puxa a espada e decepa a orelha de Malco. Ali, naquele momento, Pedro, ele decreta o fim do futuro de Malco, que ele era um servo do sumo sacerdote, e não era permitido nenhum sacerdote com defeito. E Jesus cola a orelha, Jesus cura as feridas, irmãos, mesmo se foram discípulos que causaram. Amém? Jesus cura as feridas. Eu converso com pessoas, pastor, eu saí da igreja porque eu fui ferido. Jesus cura a ferida. E Jesus fala para Pedro, basta. E Pedro agora se retrata. Ele negou Jesus, mas ele se arrepende. E agora o que feria, agora cura. Em Atos 9, Pedro chega e fala assim, Enéas estava acamado há 8 anos, irmãos, deitado numa cama. Ele morava na cidade de Lida. E ele chega e fala, Enéas, Jesus te dá saúde, Jesus te cura. E Enéas imediatamente se levanta, é curado. Isso aí, toda a cidade se converte, está lá em Atos 9, eu preguei semana retrasada. E aí, queridos, ali perto, na cidade de Jope, tinha uma discípula chamada Dorcas, que fica doente e morre. Pedro está aqui pertinho, mandaram chamar Pedro, e ele vai lá, e ele entra no quarto, ora por ela, e ela ressuscita. Discípulos que curam, amém? Agora Pedro não fere mais ninguém. Jesus quer que a gente pare de ferir as pessoas, amém? E hoje eu quero falar sobre discípulos que se reúnem. Discípulos que se reúnem. Antes de falar sobre esse texto, eu quero passar um vídeo, Débora, que eu mandei agora há pouco. Eu vi no status do pastor Roger, eu achei muito interessante, o pastor Carlitos, que começou ali em São José dos Campos, como nós começamos, e hoje tem mais de 10 mil membros, e nós estamos na cola dele. E ele é um pastor do Brasil, irmãos, ensina muitos pastores. E olha o que ele fala nesse vídeo. Preste muita atenção sobre esta reunião dessa noite, depois nós vamos ver o texto. Ele vai dizer assim, hoje aqui nesse culto, entrou o pobre, entrou o rico, entrou o que tem ficha na polícia, que não tem, que tem saldo bancário, e o que está no vermelho. O nome da igreja dele é a Igreja da Cidade, tá? Irmãos, eu estou falando isso até ajustar o áudio lá, tá bom? Aí, cadê o sonoplasta? Cadê? Vamos ver. E aí, queridos, ele está falando, entrou o que sabe muito de Bíblia e o que não sabe nada. Entrou doutores, entrou pessoas sem formação. Tá? E ninguém perguntou nada para ninguém, o que você tem, o que você não tem. Algumas pessoas, a diferença é que algumas pessoas entenderam a mensagem e vão sair daqui melhores. E outras fecharam o coração. Mas as que abriram o coração vão sair daqui transformadas, porque a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o vosso coração. Uma mensagem bem legal, eu ainda quero ouvi-la, tá? Aí, vamos tentar? Tá tudo certo? Cadê a mesa? É que está escuro, irmão. Volta só um pouquinho a iluminação, fazendo favor. Tá?
Não vai dar certo por enquanto? Então a gente volta no final, tá? O áudio do vídeo. Isso, vamos lá. Ao vivo é assim, irmãos. Eu acabei de mandar para eles ali. Foi culpa minha, totalmente minha. Eu lembrei desse vídeo, eu falei, eu vou passar ele agora. Aí peguei todo mundo de surpresa, né? Nem isso. Aqui hoje o pobre e o rico, o que tem ficha na vida. Pode diminuindo, Brunão, a iluminação. Já saiu o áudio lá. Agora vai dar certo. Isso aqui não. Entrou o que tem saldo positivo no banco e o que está com saldo negativo. Entrou o que sabe muito de mim. Entrou o que não sabe nada. Entrou pequenos e grandes. Entrou doutores e pessoas que nem formação do ensino médio concluíram. Ninguém perguntou nada, queria nada. Viemos juntos aqui para receber, celebrar e repartir. Independente dessas características, alguns vieram entender e saíram daqui melhores. E alguns, talvez, porque fecharam o seu coração. O Senhor recebe a todos, mas a transformação é uma escolha de cada um. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçam o seu coração. A igreja é a única o Senhor que existe nos nossos recebe. Hoje entrou o pobre e o rico, o que tem ficha na polícia e o que não. Entrou o que tem saldo positivo no banco e o que está com saldo negativo. Entrou o que sabe muito de mim e entrou o que não sabe nada. Entrou pequenos e grandes, entrou doutores e pessoas que nem formação do ensino médio concluíram. Ninguém perguntou nada, quem é nada. Viemos juntos aqui para receber, celebrar e repartir. Independente dessas características, alguns vieram, entenderam e saíram daqui melhores. E alguns, talvez, porque fecharam o seu coração. O Senhor recebe a todos, mas a transformação é uma escolha de cada um. Obrigado. Se hoje ouvires, Obrigado. O Senhor recebe a todos, mas a transformação, ela é individual. Discípulos que se reúnem. E eu quero ir para Atos 12, para falar sobre o poder de reunir, de unir novamente. O poder da reunião. Discípulos de Cristo não existem isoladamente, não existem sozinhos. Pastor André, que hoje está pregando para as crianças no culto Kids, ele pregou domingo passado e ele falou, nós estamos a um passo da cura. Um passo da cura, nós precisamos estender as mãos para ser curados, nós precisamos pedir ajuda para sermos curados. Esse é o objetivo de estarmos aqui como igreja. Não existe igreja de um indivíduo apenas. Na ascensão do culto online que a pandemia trouxe, muitas pessoas não voltaram para os templos. E queridos, você conversa com ela e fala, não, eu sou igreja, só que eu prefiro ficar acompanhando de casa. É um jeito estranho, né, de ser igreja, porque a igreja é corpo, é relacionamento, é comunhão. Estamos aqui para aprender juntos, para repartir, para celebrar, para glorificar a Deus. A Bíblia diz, um ao outro, ele ajuda, e ao seu próximo, ele diz, seja forte. Um ao outro ajuda, e ao seu próximo ele diz, seja forte. Eu quero ler Atos 12, discípulos que se reúnem. O que acontece quando discípulos se reúnem? Esse capítulo, ele tem 25 versos, e como eu tenho um tempo um pouco maior, eu vou ler os 25 versos, mas nós precisamos entender o que estava acontecendo nesse pano de fundo. Agora, irmãos, o rei Herodes, ele era um rei autorizado pelo Império Romano, mas ele não era um rei dos judeus. Ele era um rei na região da Judéia, da Samaria, da Galiléia,
mais para o norte, cidade de Tiro e Sidom, e ele não era bem visto pelo povo judeu, e ele queria subir, né, no Ibope ali, ser querido pelo povo. E ele percebe que os judeus não gostavam dos cristãos. Então o texto começa dizendo assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Há uma perseguição acontecendo, irmãos. E ele manda matar Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui, eu disse hoje de manhã, é aquele Tiago da música, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. É esse aqui, tá? E ele manda matar Tiago, um apóstolo. E queridos, há uma perca muito grande para a igreja. E aí o verso 3 diz assim: vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, mandando prender também a Pedro. Olha o Pedro entrando em cena de volta, o discípulo que cura. E agora ele manda prender o apóstolo Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, a preparação para a Páscoa. Então ele vai esperar passar a festa da Páscoa para matar Pedro. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um. Então cada escolta tinha 4 soldados, 4 vezes 4, 16. E ele diz assim, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E aí, queridos, o verso de número 5 vai dizer assim: assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a favor a Deus por parte da igreja, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então ele estava preso, mas a igreja estava onde, irmãos? Orando. E aí, queridos, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo, Pedro dormia entre 2 soldados, e ele estava preso com 2 correntes, e tinha 2 sentinelas que guardavam a porta. Olha só, irmãos, eu disse hoje de manhã, Pedro estava preocupado, né, querido, que ia morrer, estava dormindo, né? Às vezes a gente não consegue dormir, né, irmãos? Bate uma preocupação, uma ansiedade, o pessoal perde o sono, fica andando para lá e para cá, vendo televisão, fica no celular, e ele estava dormindo entre 2 soldados, um na ponta da cabeça, outro na ponta do pé, e na porta tinha mais 2, e ali, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou toda a prisão, e o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Já pensou? Ele estava lá deitado, dormindo, o anjo deu uma cutucada. Eu disse hoje de manhã que eu sei o que é isso, né, irmãos? De vez em quando uma anja dá uma cutucada do meu lado, me acorda, eu falo: o que foi, Fer? Ela está roncando, vira para lá, se mexe. Então eu imagino o que aconteceu com Pedro. E aí o anjo tocou, falou: acorda depressa. E quando ele acorda, as correntes caem. O anjo continuou e disse: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. E olha só, irmãos, que interessante, verso de número 9: então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E aí então, queridos, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, a qual o portão se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se afastou dele. E aí, queridos, pensa comigo, ele está dormindo, de repente, ele tem uma visão,
o quarto ilumina, acende uma luz, fica claro como está esse templo hoje. O anjo acorda e fala: Pedro, me segue depressa, coloca a sua capa, coloca o seu calçado e me segue. E conforme ele vai andando, os portões vão se abrindo. Eu disse hoje de manhã, ali foi inventado o controle remoto, né? O anjo só foi apertando, os portões foram se abrindo, e Pedro falou: será que eu estou sonhando, que eu estou tendo uma visão? Será que isso é real? E aí, queridos, quando chegou, eles andaram numa rua, o anjo desaparece, fala: Pedro, agora é com você. Pergunta, antes de mudar o texto: para onde você iria? Se fosse você, para onde você iria? Já parou para pensar nisso? O cara vai morrer no outro dia. E agora? Vou para minha casa. Não dá, né? Onde, o primeiro lugar que os guardas iam bater era onde, irmãos? Casa dele. Cadê Pedro? Aí eu vou reunir lá onde eu me reúno, no cenáculo, onde eu me reúno com os apóstolos. Também não ia dar. Ele foi para uma célula. Havia uma igreja reunida, porque discípulos se reúnem, irmãos. Discípulos não se isolam. Guarda isso no seu coração. Primeira verdade: discípulos se reúnem, não se isolam. Faz parte do ser igreja. E aí ele falou: olha, lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, tem um grupo lá orando. E ele vai, porque ele sabia que tinha um grupo orando, e aí nós vamos entrar na reunião, o texto nos permite, irmãos, entrar na reunião da célula. Olha só, vamos participar de uma reunião de célula, uma reunião de oração poderosa, viu, irmãos? Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Sabe esse evangelho de Marcos que nós lemos? É esse menino. Tinha uma célula na casa dele. Aí você imagina, eles estão lá reunindo. Aqui ele era adolescente, João Marcos, e de repente Pedro, eles estão orando. O que eles estavam orando, irmãos? Lembra que nós lemos? E a igreja orava em favor dele. E a igreja estava onde? Na casa. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, salva o Pedro. Senhor, faz um milagre. Nós já perdemos o Tiago, nós não podemos perder o Pedro. Senhor, faz o milagre. E a igreja estava orando, irmãos, e o milagre bate na sua porta. Amém? Quando você ora, o milagre bate na sua porta, amém? E olha só, literalmente, e eles estavam reunidos, orando. E aí já pensou, você está orando, acontece um milagre, o que você faz, irmãos? Antes de mudar o texto, o que você faz? Estou orando para acontecer um milagre, o milagre acontece. Glória a Deus, aleluias, eu vou testemunhar, eu vou colocar no grupo da célula, eu vou pedir uma oportunidade para o pastor domingo, vou contar para todo mundo, sim ou não? É assim que nós fazemos. Aí o milagre bate na porta, verso 13. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. E aí, reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem o fez entrar. A outra versão, a NVI, fala assim, que ela voltou para trás e não abriu a porta. Ela ouviu e falou: opa, é a voz de Pedro. Mas ela voltou correndo para anunciar, olha lá a NVI, reconhecendo a voz de Pedro, tomado de alegria, correu de volta sem abrir a porta e exclamou: ei, gente, Pedro está lá na porta. E o pessoal estava orando, o pessoal, glória a Deus, aleluia. Foi isso que aconteceu? Verso 15. Você perdeu o juízo? Você está doida? Né? Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele, veio se despedir da gente, ele morreu.
Irmãos, estava orando por um milagre, né? O milagre está lá na porta. Deixa eu entrar. Não é verdade. Não é verdade. Eu disse hoje de manhã, irmãos, às vezes a gente ora na célula, né? Às vezes a pessoa está lá, olha, meu filho fez um exame, o primeiro exame mostrou que é grave, e a célula ora, aí depois pergunta, e aí, como que está seu filho? Ah, não, fez outro exame, está tudo bem, acho que eles se enganaram. A gente age do mesmo jeito, irmãos. Se enganaram não, irmãos, foi a oração que operou, que gerou um milagre. Amém? Nós temos que crer na oração. Não, o médico fez o exame errado, eu fui outro médico, não era bem isso não, era um negócio mais simples, ele se enganou. Irmãos, o milagre acontece quando nós oramos. Nós temos que aprender a crer, e se tem lugar que acontece milagres, é na célula. Amém? Então, primeira verdade, a igreja não vive sozinha, a igreja se reúne, e quando ela se reúne, milagres acontecem. Guarde em seu coração. Pastor, Deus responde a oração de quem ora sozinho? Responde. Mas irmãos, muito mais quando nós oramos juntos. Por isso que eu deixei o momento da intercessão para o final. Tá? Milagres acontecem quando nós oramos juntos. Enquanto isso, Pedro, o milagre continuava batendo na porta, né? Deixa eu entrar. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. O que aconteceu? Você está aqui? Não pode. Meu Deus, eu não acredito. Né? Ele, porém, fazendo um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Nós só sabemos, irmãos, porque ele contou. Ele foi a testemunha, né, ali dos fatos. Falou, aconteceu comigo. Eu fui liberto da prisão, apareceu um anjo, as cadeias, as algemas caíram das minhas mãos, as portas foram abrindo, e ninguém viu nada, irmãos. Ficou um clarão dentro do quarto. E acrescentou, anuncie isso a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Pausa teológica. Tiago não foi morto no verso 1? Lembra? Herodes prendeu, verso 2, matou Tiago a espada. Por que contar para Tiago? Porque tinham 2 Tiagos, discípulos, tá? Quem assiste The Chosen sabe disso. O Tiaguinho e o Tiagão. E agora, irmãos, quando prenderam Pedro, elegeram Tiago já, olha lá o verso 2, tá? Esse é o irmão de João. Mas quando prenderam Pedro, elegeram o outro Tiago como líder da igreja, porque falaram, não, vão matar Pedro também. Então já deixaram esse outro Tiago aí. Pedro falou, olha, eu vou me esconder, vou esperar a poeira baixar, então avisem Tiago e os irmãos que está tudo bem, que Deus me livrou. Aí a gente volta aqui para o verso, eu já vou encerrar a leitura, né? Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que tinha acontecido com Pedro. O homem simplesmente desaparece. E aí, queridos, o verso de número 19, Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se lhe aplicasse pena de morte. Descendo da Judéia, passou para Cesareia, e Herodes passou ali um tempo. E ele manda matar os soldados. Ele achou que alguém tinha feito, né, ali corpo mole, né, que alguém tinha libertado Pedro, mandou matar todo mundo, né, 16 homens. E havia uma série de divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Esses, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei, e pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. E aí, queridos, Herodes dá um discurso, eu vou ler, faltam 5 versos, eu vou acelerar a leitura, só para a gente ler um capítulo inteiro. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentou no trono, dirigiu-lhes a palavra. Isso aqui é muito sério. E o povo gritava, é a voz de um Deus e não de um homem. Pai, esse cara fala bem, hein? Tem um discurso maravilhoso, é Deus falando. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes
por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Verso número 24, entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque nada para a palavra e nada detém o crescimento da igreja. Amém? Pode vir a perseguição que vier, nada impede o crescimento da igreja. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém para Antioquia, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Onde que eles estavam reunidos orando? Na casa de Maria, mãe de João Marcos. E agora João vai para a sua primeira viagem missionária. Ele sai de perto de Pedro e vai caminhar com nada mais, nada menos que Paulo e Barnabé. E tem outras experiências incríveis. Esse menino, eu já preguei sobre ele, o jovem que disse sim para a vontade de Deus, João Marcos. Por que eu estou falando dele? Porque eu vou alcançar famílias hoje, nessa mensagem. Queridos, esse texto nos mostra o poder da igreja que se reúne. Quando a igreja foi feita, a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. No seu corpo, no nosso corpo, cadê a nossa doutora? Quantos órgãos existem no corpo humano? Nós temos muitos órgãos, vitais e não vitais. Irmãos, o que é interessante é que nenhum órgão, ele vive em função de si mesmo. Um trabalha em função do outro e todos trabalham para o bem do corpo. Quantos? 78? Aleluia. Obrigado, doutora. 78 órgãos, aproximadamente. Um trabalha em função do outro para manter o corpo vivo. Esse é o poder da igreja que se reúne, irmãos. Quando a igreja, discípulos se reúnem. Se eu sou discípulo, eu preciso estar, irmãos, aqui na grande reunião, e eu preciso estar na pequena reunião. Porque lá no começo de Atos, quando se converte 3.000 pessoas, agora eles são colocados em pequenos grupos, irmãos. Eles são divididos ali em pequenos grupos, pulverizados nas casas. Por quê? Porque era muita gente. Mais tarde o número foi para 5.000. E queridos, em todas as casas aconteciam milagres. A Bíblia diz lá em Atos 2 que muitos milagres eram feitos pelos apóstolos. Mais tarde, milagres eram feitos através de Estevão, depois através de Felipe, depois através de Paulo, e milagres, irmãos, começaram em Atos e não pararam até hoje, e continua acontecendo milagres nas reuniões, amém? Então, queridos, discípulos se reúnem porque nós somos igreja, a igreja se reúne. Irmãos, discípulos se reúnem para gerar milagres em oração. Nós queremos milagres, sim ou não? Mas nós temos que orar para que milagres aconteçam. Nós temos que orar, irmãos. Acabamos de ver a história. Eu disse de manhã, eu tenho muitos líderes de célula aqui à noite, e eu louvo a Deus pelos nossos líderes, pelos nossos auxiliares. Eu louvo a Deus, na verdade, por todos os ministérios. Eu estou aqui ministrando, tem gente cuidando dos carros lá fora, os legendários. Você entrou aqui, provavelmente você recebeu o sorriso, de um dos nossos acolhedores. Tem gente em casa acompanhando, porque o Vinícius está lá na transmissão. Você está lendo o texto aqui porque a Débora está me ajudando. Você está ouvindo esse som maravilhoso porque o Igor está operando. Irmãos, que louvor lindo. Pessoas estão aqui, ministrando. Pastor André está ministrando para as crianças, e daqui a pouco elas vão para as salinhas, e tem vários professores que estão cuidando dos nossos filhos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E quando eu vou fazer supervisão nos pequenos grupos, irmãos, eu percebo uma coisa, que nós precisamos melhorar. Nós gastamos um bom tempo no quebra-gelo. Como é que foi a semana? Falando de futebol. Falando que o Santos vai cair de novo. Né, André?
E às vezes falamos de política, falamos do trabalho, falamos uma série de... Esperamos, às vezes o horário é 7h30, a gente espera até 8 horas para começar. Estudamos a palavra, tudo que é ministrado aqui é reestudado no pequeno grupo. E aí, irmãos, no final a gente fala, tem pedido oração? Tem. Passa às vezes 10 minutos pedindo oração. Aí a gente fala, Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa essa reunião, em nome de Jesus, amém. E a gente ora 1 minuto, irmãos. Eu disse hoje de manhã, está errado. A gente tem que diminuir, pedir de oração, seja objetivo. É isso, é vida profissional, é vida conjugal, é saúde, é isso, beleza. 10 minutos orando, tem que inverter, irmãos. 15 minutos orando. A reunião de célula não é uma reunião de oração, mas ela tem que ter um bom tempo de oração, de ministração. Porque geralmente o líder está tão gostoso, está fluindo o estudo, ele olha no relógio e fala, 9 horas, tem que encerrar, vamos orar rapidinho, e a gente fica mais meia hora comendo, conversando, irmãos. Um pastor lá do Recife, tempos atrás, ele falou, eu visitei 10 igrejas batistas, porque a quarta-feira nas igrejas batistas é culto de oração. Ele falou, eu fui em 10 igrejas, irmãos, e eu fiz uma conta, elas não oraram mais do que 15 minutos no culto de 1h30. Cantaram, pregaram, deram aviso, testemunho, e a oração não passou de 15 minutos. Nós temos o nosso grupo de intercessão, irmãos, antes do culto. Sempre que eu posso, estou orando, mas igual hoje, por exemplo, né? Ali teve um curto em um ar que estava desativado, e aí ele foi ligado, e aí subiu o cheiro de fumaça, vamos resolver, né? Mas eu entrei ali, tinha algumas pessoas orando. Mas, irmãos, o meu sonho como igreja é que a gente possa, que essa sala fique pequena, que a gente chegue 15 minutos mais cedo, dobre os joelhos. É legal essa comunhão antes, né? Eu gosto das igrejas que o pessoal chega, dobra o joelho, ora, é muito legal. Mas a gente não se vê a semana toda, né? Às vezes se vê na célula, então é um tempo de comunhão. Mas quem quiser vir para orar, venha mais cedo. Nós temos a nossa live de oração, das 6 às 6h30 da manhã. Irmãos, e não tem conversa não. A gente ora na live. A gente ora, às vezes a pessoa, né? Bom dia, tudo bem? Né, uns tempo atrás entrou um amigo lá de Campo Grande. Ô pastor, tal. E eu não dei muita atenção, depois eu fui me desculpar com ele. Eu falei, cara, que a live é de oração. Eu não podia, e aí, como é que estão as coisas, quanto tempo, como é que está, e a família, e os filhos, e o trabalho. Não era o momento é para orar, passa rápido, só temos meia hora, e graças a Deus, muitas pessoas, né, entram ali, ficam o tempo todo, ficam 5 minutos, 10 minutos, mas nós precisamos ser a igreja que se reúne para orar, estudar a palavra, testemunhar do poder de Deus e ajudar o próximo. Amém? A igreja discípulo se reúne, irmãos. É a identidade do discípulo. Eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que me reunir com alguém. Deus deixou o poder da concordância. E aqui eu quero... Lembra que eu falei que eu ia atingir as famílias? Maridos, se você já fez o nosso encontro com Deus, você já ouviu a ministração que nós temos que ser o sacerdote do nosso lar. O sacerdote é aquele que é a cobertura espiritual. É aquele que fala na hora certa para a esposa, para os filhos, venham aqui, nós vamos orar. Nós vamos agradecer, nós vamos consagrar a semana, nós vamos colocar a situação nas mãos do Senhor, nós vamos apresentar diante de Deus essa causa. Orar, irmãos, nós precisamos ter esse hábito, a cultura da oração. A igreja estava reunida e milagres acontecem quando a igreja ora. Milagres acontecem quando casais oram juntos, famílias oram juntos. Não prive o seu filho dessa experiência, irmãos. Eu disse hoje para um pai, né? Eu falei, eu vou falar sobre celular hoje, hein? Porque o filho dele estava com o celular. Eu falei, não é recado para você não. Eu já falei de manhã. Houve uma época, irmãos, que para entreter o meu filho, eu deixava ele com o celular na hora do culto. Depois Deus nos incomodou e nos mostrou o quanto estávamos errando. E aí, irmãos, às vezes ele vem, pega o celular, coloca no bolso, né? Traz dentro do carro. Não, deixa em casa. Não, mas depois eu vou olhar. Não,
nós vamos para a igreja, deixa em casa. E eu tenho ouvido muitos médicos falando sobre o mal que as telas estão causando para as crianças. Então as crianças que estão por vir já façam esse propósito, né? Porque a gente quer, às vezes está chorando, né? Toma aqui, olha o desenhinho. Irmãos, e nós viciamos nossos filhos nas telas. Já tem muita coisa boa, e eu estou falando de tablets, tá? De celulares. Tem muitos desenhos bons na televisão, irmãos, desenhinhos bíblicos. Eu poderia dar aqui vários para vocês, né? O Midinho mesmo, a Turminha da Graça, o Grande Livro, né? Irmãos, Anjinhos da Esperança, tem muitos desenhos, mas os nossos filhos precisam participar do milagre, irmãos. Nós fazemos células separadas de homens e mulheres para facilitar, às vezes, a criança pequena. E criança é criança, irmãos. Olha ali o José, fez 3 aninhos, 3, né? Semana passada. E aí, queridos, para que a mulher possa, então, deixa eu aproveitar e já dar um recado, irmãs. Quando tem evento das mulheres, a orientação, maridos, fiquem com seus filhos, dá um tempo de qualidade, vai passear, deixa a sua esposa receber, ela vai voltar uma pessoa melhor. E aí, queridos, quando é evento dos homens, irmãs, dos homens, fiquem com seus filhos, as mães, deixe o seu marido receber, deixe ele ser ministrado, porque se o filho está aqui, ele vai, né, criança, tem que cuidar, não pode descuidar de criança. E nós fazemos reunião de célula separado, justamente por isso, para a mulher poder receber, para o homem poder receber. Pastor, eu não tenho como, não tem como deixar. Tudo bem, aí você leva, porque nós temos ministração para eles. A hora que começa o culto aqui, começa lá, irmãos, né? E a equipe que toca aqui, a equipe que toca lá tem o mesmo nível da equipe que toca aqui. Nós, pastores, entramos na escala de contar história para eles, e depois eles vão para as salinhas, para eles terem a experiência deles. Tem a rede dive, eles oram. Então, né, tem gente que some da igreja, meu filho não para, eu não vou mais. Não, traga. Ele tem que se acostumar com esse ambiente, irmãos. Só que ao mesmo tempo também, ele precisa entender, agora é hora da oração, vamos falar com o Papai do Céu. Agora não, né? Até a criança entender. Houve uma época que tanto o Vitor quanto o Hugo estavam aprendendo a escrever, e aí um dia eu peguei ele querendo riscar a Bíblia. Eu falei, opa, você pode riscar a parede de casa, você pode riscar o lugar que você quiser, sofá da sua mãe, mas a Bíblia não. Vocês viram, irmão? Para ele ver a seriedade, né, que a gente dá para a Bíblia. E aí teve uma parede que para os dois, nós separamos, e ele rabiscou toda a parede. Depois nós pintamos, mas a Bíblia não. Às vezes eles esquecem a Bíblia, tomam bronca, né? Cadê a Bíblia? Esqueci na igreja. E a gente, não, a Bíblia você tem que cuidar, você tem que andar com você, tem que ter temor. Agora vamos falar com o Papai do Céu, quietinho agora, tá? Então, queridos, colocar esses princípios, mas ao mesmo tempo deixá-los presenciar milagres. Quando acontecer uma coisa boa, olha, filho, o que o Papai do Céu fez. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou vendo vários João Marcos aqui. Amém? Eu estou vendo vários João Marcos. A célula era na casa de Maria, mãe de João Marcos. E mais tarde João Marcos vai para um desafio, irmãos. Ele fala, eu quero ir para Antioquia, eu quero ver o que Deus está fazendo lá, um adolescente. E ele vai para a primeira viagem missionária, irmãos, e ele, o desafio é grande, ele não aguentou, ele volta, mas ele cola em Pedro, e ali, Pedro, me fala o que Jesus fazia, e Pedro começa a falar, ele começa a escrever, e nasce o evangelho de Marcos, irmãos, o primeiro evangelho a ser escrito, por um menino que presenciava milagres, que estava nesse ambiente espiritual. Eu conheço vários pais que hoje choram, falam assim, eu não levava meu filho na igreja, ele pedia para eu, não levava, hoje ele está adolescente, jovem, não quer nem saber. Ensina a criança no caminho que deve andar.
Quando ele crescer, de maneira alguma se desviará dele. Sementes estão sendo plantadas. Ou vocês acham que esse rio de amor que foi derramado aqui nessa noite não alcançou esses corações? Alcançou, irmãos. Ainda que ele não sinta, ainda que ele ache que não, mas alcançou. E na hora certa essa semente vai germinar. Amém? E o milagre vai acontecer. Eu estou olhando para João Marcos, para a Joanas Marcas. Eu estou olhando e vendo uma geração, irmãos, que vai impactar essa geração, porque cresceu nesse ambiente de milagres. Então faça da sua casa um ambiente de milagres, receba reunião de célula, na hora de orar depois, irmãos, tem que ter, na próxima reunião, olha, alguém quer testemunha, tem algum testemunho sobre a oração da semana passada? Você vai ver que tem bastante, e quem vai testemunhar, irmãos, a reunião na casa é rápida, então vai direto na bênção, né? Já compartilha para que outras pessoas possam compartilhar também, para que a palavra possa ser compartilhada, para que sobre um tempo de oração, amém? Eu quero chamar aqui o pessoal do louvor, para a gente orar juntos, e você vai estudar melhor essa palavra nas células. Quando discípulos se reúnem, milagres acontecem. Quando discípulos se reúnem, famílias são transformadas, são abençoadas. Quando discípulos se reúnem, irmãos, não há perseguição que pare a igreja. Não tem, irmãos. Estava favorável para ninguém vir para a igreja. Ninguém ir para a célula. Estavam matando os crentes. Mas a igreja estava firme e forte orando. Reunida, orando. Discípulos que se reúnem. Hebreus vai dizer assim: não deixei de congregar, como é costume de alguns, que se isolam, se esfriam e se afastam. Discípulo é igual brasa, e brasa tem que estar no braseiro, senão é carvão. Carvão é um vegetal que se ele não receber calor, ele não transmite, serve para nada. Mas se ele estiver no lugar certo, ele recebe um fogo, irmãos, ele começa a transmitir esse fogo, amém? Então eu quero incentivá-lo aqui a fazer o seu culto doméstico. Pastor, eu não sei orar. Eu vou te ensinar agora, né? Orar é pedir para Deus abençoar as pessoas que você ama. É pedir para Deus ter misericórdia das pessoas que você não ama, né? Ter misericórdia de você. Jesus disse: abençoai os que vos perseguem. Senhor, cuida dessa situação. Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha esposa, abençoe os meus filhos, abençoe a minha casa. Só de dizer essas palavras, irmãos, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Tenha o costume de dizer: Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe você. Aliás, tem o costume de dizer isso para todas as pessoas. Vai no comércio, foi na padaria, muito obrigado, Deus abençoe. Amém? A pessoa tem certeza que a pessoa não vai brigar, irmãos. Ela vai falar amém. Se ela não falar amém, ela vai falar nós todos. Se ela não falar nós todos, ela vai falar obrigado. Mas ela não vai brigar se você pedir para Deus abençoar. E se ela brigar, não tem problema nenhum. Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos orar agora. Eu tenho aqui vários. Meu celular está lá dentro do gabinete. Mas eu tenho vários pedidos de oração. Estou vendo a Maiara aqui. Maiara perdeu o pai agora, recente. Nós vamos orar por ela para que Deus conforte ela, os seus irmãos, sua mãe, a família. Em nome de Jesus, tá, Maiara? Receba o nosso abraço como igreja. Que Deus fortaleça vocês. Nós vamos orar pela Débora, do Gabriel. Falei com o Gabriel ontem. Está melhor, né? Está bem. Só está aguardando, fazendo os exames. Mas nós vamos continuar orando. Valeu, obrigado.
Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que quem quiser vir à frente na oração, mas quem puder ficar perto da esposa, da família, nós vamos levantar um clamor aqui. Por exemplo, a Maiara pode vir à frente, ou pode ficar com alguém da célula, você que alguém orasse com ela ali. A Cris, que já passou por essa experiência também, né, Cris, alguns anos atrás. Irmãos, nós vamos levantar um clamor pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Que tragédia que aconteceu, irmãos. Em 2 horas acabou com a cidade. Dá nem para imaginar o que é isso, né, queridos? A pessoa passa um temporal e a pessoa perde tudo. Nós vamos orar por eles. Nós vamos orar pelos familiares da Jucineia, né, Jucineia? Tiveram aquela perca também. Nós oramos hoje pela Aurora. Tá bem já, né, Matheus? Tá melhor? Tá melhorando. Amém. Né, missionário? Nós vamos orar. Se você tem alguma causa, vem aqui à frente. Se você puder vir em família também. Senhor, eu quero ficar aqui orando em família. Amém. Não tem problema não. Mas eu gostaria que você evitasse ficar sozinho. Porque nós estamos falando de reunir. Reunir é o mesmo que agrupar o que estava separado. Tornar a unir o que estava junto e se separou. Vai sair daqui, cada um vai para a sua casa. Mas nós precisamos nos reunir. Gostaria que alguém orasse com a Patrícia, né? Se tiver alguém do PGM dela, em nome de Jesus. Gostaria que alguém do PGM da Michele orasse com ela. Viu o irmão Joel lá atrás? Paz, irmão. Que tal o Basil? Gostaria que alguém dos jovens viesse orar com ele. Nesse momento. Em nome de Jesus. Daniel, faz favor. Daniel, você vem orar com o Basil. Isso, legal. Amém. Às vezes é difícil mesmo, pastor, eu estou aqui, eu não conheço ninguém. Vou orar com quem, né? E aí, queridos, coloca a mão no seu coração, mas olha do lado, se tiver alguém da sua célula aí, alguém que você conhece, ainda que de vista, né? Pode chegar perto dele, mas pode começar a apresentar a sua vida. Que está a mãe do Savan, que alegria receber a nossa irmã, recuperando de uma fratura. A fé faz milagres, irmãos. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a declarar milagres. Coloca diante de Deus o que você gostaria, qual o milagre que você precisa. Você está sozinho aqui, ora pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus. Eu vejo toda a sua família aqui reunida, orando, com os olhos da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vai operando, vai visitando. Em nome do Senhor Jesus. Vai operando poderosamente sobre esta vida, sobre este coração, sobre esta causa. Em nome do Senhor Jesus, vai operando milagres. Em nome do Senhor Jesus, nós temos esta fé que faz milagres. Nós temos esta fé que muda a história.
Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, olha para cada vida, para cada família, para cada lar. O Senhor sabe do que essa casa precisa, esse casamento precisa, este lar precisa, esta vida. Em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, tocando nesta vida, toca neste coração. Pai Santo, ó Deus, abençoa poderosamente, cuida, guarda, fortalece, visita, opera poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, onde houver alguma dor, alguma inflamação, infecção, algum desconforto, traga a tua cura. Ó Deus, cura completa e total, em nome do Senhor Jesus, cura completa e total. Vai operando milagres, Pai. Ó Deus, essa pessoa que entrou com essa dor, com esse desconforto, ó Deus, com essa enfermidade, que ela, ó Deus, saia daqui curada, saia daqui fortalecida, saia daqui restaurada, para a glória do teu nome. Vem com teu poder, vem com teu amor, vai operando esse milagre mesmo. Vai consolando o coração da Maiara, que perdeu o pai. Ó Deus, nós temos também aqui um pai que recentemente perdeu o filho, a avó, Senhor, que perdeu o neto. Vai consolando, consola os corações, fortalece. Ó Deus, abre portas, vai ajudando essa família, vai ajudando esse casamento, vai ajudando essa pessoa que anda deprimida, depressiva, ansiosa, com crises, às vezes de pânico, Senhor, que não consegue dormir. Pai, vai tirando a insônia, vai tirando, Senhor, ó Deus, todo sentimento nocivo. Essa pessoa que anda irritada, que, ó Deus, talvez está passando por um processo hormonal, mas, ó Deus, vai operando milagre. Vai, Senhor, ó Deus, ó Pai, estabilizando, vai ajudando fisicamente, iluminando, mostrando um tratamento, mostrando um médico. Essa pessoa, Senhor, que precisa desse emprego, vai abrindo portas na vida profissional. Vai, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, operando um grande milagre na vida profissional. Surpreenda, que o Senhor abra uma porta muito maior do que aquela que ela imagina, porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Então fortalece, cuida, Pai, vai guardando, abençoa os empresários, ó Deus, as pessoas que têm um negócio próprio, que o Senhor, ó Deus, abra portas de bênçãos, cuide do quadro de funcionários, cuide, Senhor, das vendas da empresa, das negociações, Pai Santo, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor possa ajudar, ó Deus, essa pessoa nesse novo trabalho, ó Deus, nesse trabalho que não é novo, mas que essa pessoa talvez esteja desmotivada. Vai, ó Deus, só o Senhor sabe como está o coração de cada um, o que cada um aqui precisa, qual é a causa de cada um, qual é, ó Deus, aquilo que, ó Pai, essa pessoa teme, o que a faz chorar, o que a deixa triste. Senhor, o Senhor sabe como é esse comportamento desse homem, dessa mulher, ó Deus, essa prisão que essa pessoa quer se libertar, às vezes do álcool, da droga, dos jogos de azar, do tigrinho, que ela tem consumido todo o seu recurso, tem jogado no ralo, no bueiro, tem impedido a prosperidade da família. Liberta essa pessoa do jogo, da prisão, em nome do Senhor Jesus. Toda barreira entre o marido e a mulher seja removida, toda barreira que foi levantada pela falta de perdão, pela falta de diálogo, de compreensão, de paciência, pelas decepções, vai removendo, Senhor. O Senhor é o Deus que une e que reúne. Vai, Senhor, trazendo cura o coração dos filhos, cura o coração
Pai Santo dos pais, vai fazendo, Senhor, ó Deus. Nós queremos levantar e dar um brado de vitória, como Josué diz: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, coloca a mão no coração e fala assim: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Nós andaremos na vontade do Senhor, faremos a sua vontade, permaneceremos na presença. A minha casa é casa de paz, é lugar de alegria, de amor e de comunhão, em nome de Jesus. E a minha vida tem um propósito. Eu estou aqui porque a minha vida tem um propósito. Senhor, eu abençoo e eu te peço pela cidade que foi atingida pelo tornado. Usa de misericórdia, envia os teus anjos agora para a cidade de Rio Bonito, do Iguaçu. Consola e conforta os corações, e que venha recursos do Brasil inteiro para aquela cidade, para que eles se levantem novamente. Senhor, envia os teus anjos em cada canto do nosso país. Senhor, levante uma barreira, uma muralha de proteção. Nós queremos uma redoma de proteção contra o mau tempo. Nós não queremos nenhum tornado, nunca mais, em nosso país, causando uma destruição como essa. Em nome de Jesus. O Senhor é Senhor do tempo. O Senhor ordenou ao mar e ele aquietou, ordenou ao vento e ele parou. Eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias e que isso está escrito, mas ainda assim a igreja está aqui e nós temos autoridade para pedir proteção sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa. Nenhum mal nos alcançará, nenhum mal atingirá a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecemos e aplaudimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.